pessoal, é só ligar. 99315-3379 ou 3702-9010. Repetindo, 99315-3379 ou 3702-9010. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Avenida Sebastião Pedro Junqueira, Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Ótica Formosa. A música que você quer ouvir. E a ponto, mais FM. Olá para você, estamos começando mais um programa. Edmar Silva trazendo para você as principais informações do dia aqui na 87.9. Você ligado, você bem informado aqui na Mais FM 87.9. Você também pode acompanhar nosso programa no fmmais.com.br, o nosso site, e ouvir em qualquer lugar do mundo. Temos também os aplicativos da Rádio Mais News, o aplicativo Rádiosnet e vários outros meios para você ouvir. Estamos ao vivo no Facebook. É isso aí, a gente começa o nosso programa. Quero abraçar aqui o meu amigo Ângelo Miguel, Ângelo Roque, né, que é nosso parceiro aqui da Mais FM, acompanhando o nosso programa pelo Facebook. A gente começa destacando as notícias nacionais. Você ligado, você bem informado. Quero abraçar, antes de começar, o meu amigo Reginaldo Ribeiro, né? Ele que nosso parceiro aqui também, nos assessorando aqui no programa. Um abraço, Reginaldo, um abraço para a Sara, toda a família. Tá bom? É isso aí. A gente começa o nosso programa começando falando sobre a pauta nacional, né? A Câmara aprova a PEC da blindagem. Como votaram os deputados e os partidos nos 2 turnos? O texto permite que parlamentares, por exemplo, autorizem prisão de colegas determinadas pela Justiça em votação secreta. Então, a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, dia 16, em 2 turnos, o texto base de uma proposta de emenda à Constituição Federal, né? A PEC
PEC é proposta de emenda à Constituição, né, que aumenta a blindagem judicial para deputados e senadores. É chamada PEC da blindagem. O texto promove uma série de alterações em temas como medidas cautelares, foro privilegiado e andamento de ações penais contra deputados e senadores. A proposta é defendida por parlamentares de diferentes espectros da casa, em especial os do Centrão. No primeiro turno foram 353 votos a favor e 134 votos contrários. Houve uma abstenção. Eram necessários 308 votos para a aprovação do texto, né? No segundo turno foi 344 a 133. O PT, Partido dos Trabalhadores, partido do presidente Lula, teve 12 votos a favor da PEC no primeiro turno. Já o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, teve 83 votos favoráveis. O Republicanos, 42, o PRD, 5. Estes três partidos não tiveram votos contrários à proposta. Então, PL, PRD e Republicanos votaram fechados, né, a favor da proposta. Já os deputados do PSOL e do PCdoB votaram em totalidade contra a PEC, né? E foram 14 votos a 9, certo? Deixa eu ver o que temos mais. Os deputados devem analisar ainda 2 destaques, sugestões de alteração do texto, né? Destaque é quando vota o texto inteiro, né, e depois destaca alguma parte. Então, serão 2 destaques. Finalizada esta etapa, a proposta entra em votação no segundo turno e só depois desta aprovação que a PEC será enviada ao Senado, né? Então, o que é a PEC? A PEC é uma proposta de emenda à Constituição, né? Qual é o objetivo dessa PEC? É proteger, né, a PEC chamada de PEC da blindagem dos deputados federais, né? Então, qual é a proposta? A proposta é evitar que os deputados sejam processados, sejam presos, sejam punidos pelo judiciário durante o mandato, né? Então, por isso está sendo chamado PEC da blindagem. A blindagem, né, evita que parlamentares possam ser processados. Nós tivemos aí vários processos, né? Aquele deputado Silveira, lá do Rio de Janeiro, que depois foi até cassado, né? Nós tivemos a Flor de Lis, né, que também foi processada durante o mandato. Então, tem casos e casos, né? Nós temos deputados que às vezes abusam do direito chamado direito da fala, né? Então querem também a blindagem para evitar processos, para evitar que haja punições, que haja investigações durante o mandato. Então é uma vergonha, né, na verdade. Porque o cidadão brasileiro, qualquer cidadão que comete qualquer tipo de crime ou que esteja suspeito, né, de algum tipo de crime, ele tem que responder processualmente pelos seus atos, né? Então, a blindagem dos deputados votada na Câmara. E é interessante, né, quando é do interesse dos pares, né, dos parlamentares, a votação é rápida, né? Falou-se nisso essa semana, já pôs em votação, já votou, teve a primeira, já teve a segunda votação, vai ter a segunda votação, né? Naturalmente, a segunda é mais fácil, porque é só a ratificação daquilo que os deputados fizeram no primeiro, e depois disso o projeto é mandado para o Senado. Então, destaque do Portal G1, a PEC, chamada PEC da blindagem, né, foi votada ontem na Câmara dos Deputados. Muito bem. Estamos ao vivo, direto do estúdio da Mais FM, a Maria Nova Silva também acompanhando aqui nos bastidores hoje, direto aqui no estúdio, né? Muito bem, a PEC que aumenta a blindagem judicial de parlamentares e plano do Centrão para rifar Bolsonaro e alçar Tarcísio em 2026. Esse é um destaque também do Portal G1, no blog da Andréa Sadi, onde ela diz o seguinte: enquanto aprova a PEC da blindagem, Centrão negocia anistia branda
para golpistas que mantenha Bolsonaro inelegível, abrindo caminho para Tarcísio. Então, chegou o momento de pagar a fatura, mas os interesses não são os mesmos. Enquanto os bolsonaristas não abrem mão de uma anistia ampla, geral e restrita, o Centrão trabalha com um texto de redução de penas. O argumento usado pelo Centrão para convencer os aliados de Bolsonaro é que uma anistia ampla não passaria no Senado, seria declarada inconstitucional pelo STF. A proposta de redução de penas, por outro lado, teria clima para passar e não enfrentaria a resistência da Corte, né? Então, a proposta de anistia está sendo minimizada aqui no projeto do Centrão, né? É preciso entender o seguinte: a Câmara tem a direita, né, a extrema-direita, a direita, o Centrão, que, né, são os partidos mais, o próprio nome já diz, né, de centro, e tem a esquerda, que é representada pelos partidos dos trabalhadores, do PCdoB, do PSOL, né, e outros partidos menores, né, o PV, por exemplo, também considerado de esquerda, a Rede, considerada de esquerda, né, e o Centrão, que é aquele povo que a gente já conhece, né, aqui na própria votação da questão da blindagem, o Centrão está fechado, né, o Centrão fechado aí com o PSD, o PMDB, o PSDB, que mais? União Brasil, né? Esses partidos são considerados de centro. E agora, e conhecidos como Centrão, né? O Centrão, que é a maioria, vamos dizer assim, né? A maioria do Congresso, eles querem uma anistia mais branda. O que é a anistia mais branda? Diminuir as penas, né? Diminuir as penas. Por exemplo, Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão, 7 anos e 3 meses, né? Poderia baixar essa pena, talvez pela metade, né? Não sei qual vai ser a proposta. Aqueles que foram presos no 8 de janeiro, né? Muita gente pegou aí 17 anos, 14, 15, 16, 17 anos de prisão. Essas penas podem ser diminuídas também, né? Então o Centrão imagina o quê? Que uma PEC que faça essa redução, ela passe, né, com mais facilidade no Congresso. Ela não sofre, né, pelo menos em tese, o boicote lá do Senado, porque a proposta de anistia geral não passa no Senado, né? O próprio presidente do Senado, Alcolumbre, disse que não coloca para votar. Mas uma PEC mais branda, que diminua as penas, né, essa PEC sim pode passar na Câmara e também no Senado, tá certo? E ainda tem a questão do STJ, né? O STJ, ele... Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Sim, o STJ também, se passar uma PEC, vamos dizer assim, mais flexível, o STJ, o Supremo Tribunal Federal, né, pode não considerar inconstitucional. Já que uma anistia ampla, certamente o STF vai considerar inconstitucional, até porque seria uma PEC que vai contra a decisão do STF nos processos, né, que estão tramitando lá, alguns já em fase avançada, outros em fase mais lenta, né? Bom, caminho livre para Tarcísio. É aí que entra o xadrez de 2026. Publicamente, o Centrão não quer que o Bolsonaro seja candidato a presidente, né? O objetivo é ter o caminho livre para poder trabalhar e construir uma candidatura do candidato dos sonhos do grupo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O arranjo que se desenha no Congresso é este: aprovar a PEC da blindagem para garantir a proteção dos próprios parlamentares, né? Por exemplo, o Flávio Dino está segurando lá processos de emendas parlamentares, né? Aquela chamada emenda PIX, que o parlamentar faz a emenda, manda para o estado A ou B, né? Inclusive para o estado que não é o dele, né? E que não precisa prestar contas. Então, o Flávio Dino, essa semana mesmo, ele colocou limites em várias emendas dessas, né? Se passando a PEC da blindagem, né, parlamentares que poderiam estar envolvidos em desvios de verba, coisas, vão ficar, vamos dizer, mais tranquilos, né?
Então é isso. Agora, a ideia aqui é o quê? Abrir caminho para o Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas é o candidato do centro e da direita brasileira hoje, né? Embora ainda insistam de que Bolsonaro pode ser candidato, que ele não vai deixar de ser candidato, mas a verdade é que ele está inelegível, né? Não houve, mesmo esse processo do STF agora, não tem nada a ver com o processo do Tribunal Eleitoral, né? Ele está inelegível, então ele não vai ser candidato. Mesmo que eles, no discurso, eles falam que sim, que vai, que não abre mão, ou que ele vai indicar o candidato. Mas o fato é que o Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, hoje é a menina dos olhos, principalmente do sistema bancário, né? Dos grandes empresários, dos grandes bancos, das grandes fortunas do Brasil. Então, o arranjo que se desenha no Congresso é este: aprovar a PEC da blindagem para garantir proteção dos próprios parlamentares e, ao mesmo tempo, atender aos bolsonaristas com uma anistia branda, mas que mantenha Bolsonaro fora do jogo. Então, esse é o que diz o portal da Andréa Sadi, né? Do G1. O portal UOL, né? O portal UOL traz a seguinte matéria também a respeito desse assunto. PEC da blindagem não passa no Senado, diz presidente da CCJ. Então, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, né? PSD, Partido do Centro, o Partido do Kassab, né? De São Paulo. O presidente da CCJ, né? Comissão de Constituição e Justiça, é a comissão mais importante do Legislativo, né? É a comissão que recebe os projetos e diz se ele é ou não inconstitucional. É a comissão que põe o projeto para andar, né? Se ela segurar, não anda. Então, o senador Otto Alencar, que é do PSD da Bahia, ele disse que a comissão não vai aprovar essa posição, né? Diz assim: o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar, tornou-se porta-voz da resistência que a PEC da blindagem, aprovada ontem na Câmara, encontrará no Senado. Nunca imaginei que deputados tivessem essa sem cerimônia. Essa PEC não passa aqui, não passa de jeito nenhum. Isso é inimaginável, diz o senador. Otto vai além. Nós vamos criar para o nosso eleitor também o direito de não responder ao judiciário, de escolher se quer ou não responder à lei, né? Então é a pergunta do senador Otto Alencar, né? O nosso eleitor, o cidadão comum, também vai poder ter esse direito de não responder ao judiciário, de não atender à legislação, né? De dizer quando é que ele pode, quando é que ele não pode ser processado. Então é a pergunta, são as perguntas aqui que o senador coloca, né? Outro integrante do centro, né, o Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, tem se posicionado fortemente contra o texto. Ele também sinalizou a aliados que vai trabalhar para barrar o avanço do projeto no Senado. Com racha no Centrão e a oposição de partidos de esquerda, a PEC da blindagem tende a ter análise mais crítica no Senado, né? Então, se na Câmara passou, né, como um rolo compressor, assim rapidinho, no Senado os sinais são de resistência a essa proposta, né? Por quê? Porque é uma sem vergonhice sem tamanho, né? Como é que eu sou deputado, aí eu faço uma lei para me proteger, para que eu não seja processado, para que eu... É muita... né? Aqui ele usou uma expressão, aí não usou sem vergonha, ele disse sem cerimônia. Sem cerimônia é um jeito mais leve de dizer, né? Uma proposta absurda, sem vergonha. Por quê? Porque protege o colegiado, né? Protege só eles. Não protege o povo, não protege você que está me ouvindo, não protege a mim, mas protege vamos dizer assim, a seleção, né? A classe acima dos outros, né? Estão acima da média, né? Bom, Aécio era presidente da Câmara em 2001, quando os deputados, num gesto raro, decidiram reduzir suas prerrogativas e privilégios e acabar com a norma que garantia a parlamentares o direito de decidir seus pares, se seus pares acusados de crimes poderiam ser processados.
Na época, o debate foi muito grande. Achavam que a gente não teria 50 votos para caçar a prerrogativa. Aprovamos. No meu entender, é um erro dar esse passo atrás, afirmou a coluna. O dirigente do PSDB, Aécio, Aécio, no caso que é o Aécio Neves, fez, porém, uma ressalva sobre a situação atual do presidente da Câmara, Hugo Mota. A pressão sobre ele é enorme, né? Então, a pressão... A verdade é que o Hugo Mota foi eleito, né? E na eleição ele prometeu aquilo que não dava para cumprir, né? E uma das coisas que ele prometeu foi isso, colocar na pauta a anistia, né? E a outra de colocar na pauta também essa blindagem dos deputados. Então prometeu, agora está cumprindo, né? Tá certo? Muito bem, esses são os temas do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco. A gente está com probleminha aqui no retorno, né? Tá baixinho, mas é isso aí, estamos ajeitando aqui as condições para ver se fica normal, né? É isso aí, nós estamos numa fase aqui do novo estúdio, né? Nova estrutura aqui, e tem algumas coisas que não estão batendo bem aqui, mas estamos ajeitando, tá certo? Muito bem, vamos às notícias do segundo bloco. No segundo bloco eu quero abraçar meu amigo Cláudio Abreu Pestana, está conectado, acompanhando o nosso programa pelo Facebook, né? Irmão Cláudio, parceiro, irmão em Cristo, né? De muitos anos, muito da caminhada. Abraçamos aí a irmã Clélia, toda a família, tá certo? É isso aí, um abraço também para o meu amigo pastor Saulo Batista do Nascimento, lá no Vivian Park, sempre ligado, sempre acompanhando. O meu amigo Reginaldo Ribeiro acompanhando o programa aqui, nós estamos dando assessoria aqui na área técnica, né? Um abraço para o Reginaldo acompanhando o programa também ao vivo agora pela manhã. É isso aí, vamos ao portal do Jornal Popular. O portal do Popular traz uma matéria aqui onde o Ronaldo Caiado, o governador Ronaldo Caiado, ele critica a anistia branda sem a inclusão de Jair Bolsonaro. O governador volta a defender amplo perdão que diz já estar definido pela União Brasil, mas nega a articulação junto a lideranças no Congresso. Então, o governador Ronaldo Caiado, do União Brasil,
rejeitou nesta terça-feira 16 a possibilidade de aprovação pelo Congresso Nacional de uma proposta de anistia mais branda, que não inclua o perdão a Jair Bolsonaro do PL, né? Para o governador, a retirada do ex-presidente, condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, a pena de 27 anos e 3 meses, não representaria a pacificação do país. Caiado avaliou a alternativa depois de ser questionado pelo Jornal Popular sobre a busca por um acordo entre parlamentares para evitar projeto de anistia ampla, geral e irrestrita, como defendido pelos apoiadores do ex-presidente. Então, o Caiado se colocando aqui, mais uma vez, ele acena para os eleitores do Bolsonaro, dizendo, olha, eu sou a favor da anistia ampla, geral e irrestrita, ou seja, seria perdoar todos os crimes, e todos os processos. Seria zerar tudo, seria anular a decisão do Supremo, seria anular a decisão do Supremo em relação aos demais envolvidos nessa questão. E o Ronaldo Caiado, na verdade, porque o Ronaldo Caiado é do União Brasil. União Brasil é do Centrão, O Centrão é que está articulando diminuir vamos dizer assim, o nível da anistia, Então, é uma fala do Ronaldo Caiado que, mesmo no seu partido, também ele tem, vamos dizer assim, divergências, Tem gente lá que quer a anistia mais branda, Tá certo? E tem gente que é contra totalmente a anistia, Claro, os partidos de esquerda, os partidos do governo são contra a anistia, acham que a legislação precisa ser cumprida. Então é isso. Ronaldo Caiado, então, se posicionando aí, favorável, acenando para os eleitores do Jair Bolsonaro. Na verdade, o que ele quer é isso, trazer para si os votos, Ele sabe que o Bolsonaro não vai ser candidato, e ele quer ser candidato, então está tentando trazer os votos para si. A mesma coisa que fez o Tarcísio de Freitas fez também, agora por último, indo a Brasília, tentando mobilizar a favor da anistia. Ele sabe que mesmo se não der certo, ele ganha apoio de setores à direita. Bom, alerta de tempestade é lançado para mais de 30 cidades em Goiás. Chuvas podem vir acompanhadas de rajadas de vento, raios e até granizo, segundo o CIMEG. Mesmo assim, a umidade do ar segue abaixo dos 20% no estado, que requer cuidados. É o que destaque do Popular, sobre a previsão do tempo para hoje, para esse final de semana. Previsão de tempestade, previsão de chuvas, com muito vento e tal, mas também alerta para a questão da baixa umidade do ar. Baixa umidade do ar, estamos, segundo os órgãos aí competentes, o ideal é que a umidade do ar seja pelo menos 40%. Aqui na região centro-oeste, ela está variando entre 10% e 20%, ou seja, é preciso tomar água, é preciso ficar na sombra, evitar o sol forte do período mais do dia, aí entre 10 e 17 horas, o sol é muito quente, é preciso evitar. Então são algumas das sugestões aqui para esses dias. E o cuidado também, com o alerta das tempestades e chuvas fortes que estão previstas para os próximos dias, a começar de hoje, Tá certo? Vamos ver aqui o portal Diário da Manhã, o Jornal Diário da Manhã, entre outras coisas, traz uma matéria sobre o Mendanha, O Mendanha, ex-prefeito de Senador Canedo, foi candidato a governador nas eleições passadas. Ele diz que se filiou ao PSD, o PSD é o partido do Kassab de São Paulo, um dos partidos que mais cresceram nos últimos anos. Um partido que começou pequenininho e hoje é um dos maiores do Brasil. O Mendanha diz que se filiou ao PSD para disputar o Senado e não a vice.
Vanderlan Cardoso rebate o ex-prefeito e diz que ele chegou na legenda com o discurso de que buscaria espaço para ser vice de Daniel. O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, afirmou que trocou o MDB pelo PSD para ser candidato ao Senado e não a vice-governador na chapa de Daniel Vilela. Ele lembrou que pertence ao grupo político de Vilela e que, portanto, não teria sentido figurar na chapa majoritária como vice do MDBista. Mendanha explicou que a sua filiação no PSD contou com o aval do senador Vanderlan Cardoso, presidente estadual, e de Gilberto Kassab, presidente nacional. Em entrevista à Tribuna do Planalto, o ex-presidente disse que as conversas iniciais foram com Vanderlan e, posteriormente, nós tivemos um diálogo com Kassab, até dentro daquilo que eu coloquei com relação aos 3 pontos principais para a minha filiação, que seria apoiar Caiado para presidente, apoiar Daniel Vilela para governador e a minha candidatura ao Senado. Causou ampla repercussão no PSD goiano a declaração de Gustavo Mendanha, ao mesmo jornal, de que Vanderlan Cardoso poderia ser um bom nome para ser vice de Daniel Vilela. Então, a questão é a seguinte: o Vanderlan Cardoso é senador, né? E o Mendanha quer ser senador, né? Então, para as eleições de 2026 fica aí um impasse. O Mendanha, segundo o senador, seria um bom nome para vice de Daniel Vilela, né? Daniel Vilela é o pré-candidato do MDB e é o pré-candidato do governador Reinaldo Caiado, né? Então, todo mundo acha que já ganhou, né? Já ganhou, caiu. Mas o Gustavo Mendanha, né, está aí tentando cavar a vaga de senador, né? Só que o senador é o Vanderlan. Bom, o senador Vanderlan Cardoso também em entrevista à Tribuna do Planalto disse que trabalha pela reeleição e não para o serviço do Daniel. Está vendo? Então, o Vanderlan é senador, trabalha para a reeleição, né? Claro, ninguém quer ser senador, e está empurrando o Mendanha para ser o vice do Daniel Vilela, que não é ruim, né? Já que Daniel Vilela tem tantas possibilidades aí de eleição. Muito bem, vamos ver que tem mais. Ex-prefeito prepara retorno à política. Apesar de pouca idade, José Antônio da Silva Neto, o Zé Antônio, tem uma trajetória e tanto na política. Aos 36 anos já foi vereador por Ituiara, vice-prefeito e prefeito do município, eleito com 27 anos, em 2016, deputado estadual. Então, outra matéria aqui, né, referente às eleições de 2026. O que temos mais aqui? Novo confirma pré-candidatura ao governo de Goiás, mas flerta com uma aliança com o PL em 2026. O Partido Novo de Goiás lançou o nome do advogado e ex-vereador Telemaco Brandão como pré-candidato ao governo do Estado nas eleições de 2026. Chegou a hora de Goiás avançar com uma política mais limpa e eficiente. Coloquei meu nome à disposição porque acredito que podemos governar com responsabilidade, priorizando quem realmente precisa do Estado, disse. Apesar da candidatura própria, a legenda não descarta aliança com outras siglas e considera do campo conservador, né? No caso o PL. Brandão diz que a missão do Novo não é dividir, mas agregar. Se houver alinhamento ideológico, natural que caminhemos juntos. Mas o Partido Novo também tem o direito de apresentar seu próprio projeto, né? O pré-candidato citou Wilder Moraes, que também deve disputar o Palácio das Esmeraldas nas eleições vindouras. Wilder Moraes é o pré-candidato do PL, né? Então, o Partido Novo, que governa hoje o estado de Minas Gerais, né? O Partido Novo está apresentando aí também um nome para as eleições. Nós falamos aqui nos programas anteriores, né? Nós já temos vários nomes de pré-candidatos. A deputada Adriana Costa, do PT, deve ser pré-candidata do PT, a não ser que haja uma coligação, né, que inclua outro nome. O Marconi Perillo está de volta, né, deve ser o pré-candidato do PSDB, tentando retornar ao poder. O que mais? Nós temos o Wilder Moraes, tem outro, né? Tem mais um.
estou me esquecendo agora. Ou seja, nós temos aí já um quadro de pelo menos 6 nomes já colocados para as eleições de governador. A gente sabe que normalmente o PSOL lança candidato, né? O PCB normalmente lança candidato. Então, tudo indica que nós teremos aí 7, talvez 6 ou 7 candidatos para as eleições de 2026. Né? A eleição já está na pauta, né? A gente parece que está longe, mas falta um pouco mais de um ano, né? Para as eleições. A eleição acontece no dia 4 de outubro, o primeiro turno é dia 4 de outubro de 2026. Então nós estamos a um ano de alguns dias, né? Das eleições. E é claro, né? As eleições, a eleição é assim, termina um, começa a outra, né? Então às vezes o pessoal, mas está muito longe. Na verdade já começou lá quando terminou a outra eleição. Então nós temos eleições para presidente da República, né, para governador, para senador, para deputado federal e para deputado estadual daqui a um ano e alguns dias, né? Tá certo? Por isso, né, os bastidores já estão pegando fogo. Outra coisa, né, é que para ser candidato tem também prazo de filiação, né? Igual o Mendanha acabou de sair do sair do MDB para o PSD, né? Então é um momento até abril, se não me engano, até abril, possibilidade de mudanças de partido, né? Então quem quer mudar precisa estar atento aí, né? Já se mobilizando, certo? Bom, aqui em Anápolis também, né? Já movimentações sobre as eleições de 2026, pré-candidatos a deputado federal já fazendo ali a sua preparação, né? Pré-candidatos a deputado estadual também já se preparando, já se mobilizando, né? Será que vai ter o nome de Anápolis para governador, né? Até agora não, né? Até agora não apareceu ninguém. Então vamos acompanhar aí as eleições de 2026, que já está na pauta do dia, né? Então é isso. Bom, nós vamos para mais um pequeno intervalo, né? Daqui a pouquinho a gente volta. Quero agradecer a você que está comigo em 87.9, lembrando que você pode acompanhar nosso programa no site, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? No site fmmais.com.br. Você pode acompanhar também nos aplicativos, o aplicativo Radiosnet, né? Tá lá, o Mais FM, e o aplicativo Rádio Mais News, esse especificamente aqui da rádio. Você pode baixar no seu celular e ouvir a Mais FM em qualquer lugar do mundo, tá bom? Quero abraçar aqui a minha amiga Maria Santos, lá no centro, está sempre ligada. Obrigado, Maria, pela audiência, né? E você recebe no WhatsApp também o nosso programa, né? Pode ouvir a qualquer hora, pode compartilhar com seus amigos. Tá joia? Vamos ao intervalo? Já volto daqui um minutinho.
Muito bem, estamos de volta para mais um bloco, o terceiro e último bloco do programa, trazendo para você as principais informações aqui no programa Edmar Silva, para você ficar conectado e bem informado, tá certo? É isso aí. Quero abraçar aos meus amigos que estão ouvindo aqui no Jardim Arco Verde, né? O pessoal aqui da Avenida Arco Verde, o pessoal do comércio. Quero abraçar o meu amigo Jackson Chaves, vereador do PSB, né? Ele que é proprietário da Ótica Formosa. A Ótica Formosa é onde você pode fazer o seu exame de vistas, né? Estou precisando voltar lá. Você precisa atualizar os seus óculos. Ótica Formosa, ali na entrada da Vila Formosa, né? Meu amigo Jackson Chaves está lá para atender você com todo carinho, né? Ele e toda a equipe, tá certo? E você pode fazer a sua consulta por um preço simbólico. É tão barato que as pessoas até falam assim, mas será que é bom? É bom. Posso garantir, né? Sou cliente da loja lá do Jackson, né? Do consultório. Você pode fazer o seu agendamento, né? É só entrar em contato na Ótica Formosa e você vai fazer o seu agendamento para uma consulta, né? Uma consulta com preço camarada, preço, né? Simbólico. E você pode também fazer lá os seus óculos, né, parcelado de várias maneiras, né? Tem todo, já que o Chaves não deixa ninguém sair de lá sem fazer negócio, tá certo? Um abraço para o Jackson, para toda a equipe lá da Ótica Formosa. Um abraço para o pessoal também da Agropires, amigo Júnior, né, também parceiro aqui da Nós FM, tá certo? É isso aí, quero anunciar com a gente? 995294013 é o nosso WhatsApp. Só deixar a mensagem, a gente vai lá fazer uma visita também e fazer o seu comercial, né? Que é seu apoio cultural aqui na Mais FM, tá certo? Muito bem, vamos às notícias da cidade. A gente vai no terceiro bloco, a gente sempre traz aqui as notícias da cidade. E o Anápolis Diário, o site de notícias aqui da cidade, diz o seguinte: projeto que quer fechar distribuidoras não traz nenhum dado estatístico que justifique a medida e flerta com o preconceito. A justificativa do vereador Fred Cacheta, do PRTB, é o combate à violência e a contribuição à segurança pública, mas não há informações que relacionem a venda de bebidas num determinado comércio em detrimento a outro, que possam gerar mais ou menos violência. Nós falamos aqui ontem, né, um projeto copiado de Aparecida de Goiânia e de Goiânia, foi apresentado pelo vereador Fred Cacheta, do PRTB, na Câmara Municipal. O projeto de lei prevê que as distribuidoras de bebidas, né, os chamados disque cervejas, eles terão que ser fechados à meia-noite, né? O objetivo apresentado para justificar a medida é o fortalecimento da segurança pública através de combate à violência. Então, o argumento para o projeto de lei é esse, né? Fechando esses estabelecimentos à meia-noite, eles poderiam continuar trabalhando, fazendo entregas, delivery, né? Mas estariam fechados. Segundo o vereador, isso seria feito para diminuir a violência. Segundo, né, ele diz, há muita violência, principalmente nas madrugadas, e esses estabelecimentos abertos facilitam isso, né? O portal Anápolis Diário contesta essa questão, dizendo que não há pesquisas, não há justificativas fundamentadas para o projeto. Por quê? Porque os bares, porque outros estabelecimentos não estariam vedados de funcionar nesse horário. Então, esse é o questionamento que faz aqui o site Anápolis Diário, né? Diz assim, no entanto, o projeto de lei, em seu texto inicial, não traz qualquer dado estatístico ou estudo técnico estruturado que comprove que um toque de recolher nos comerciantes seria eficaz de alguma forma. O único dado solto no meio do projeto não tem fonte de comprovação e refere-se que em Goiânia, segundo Segurança Pública, 44% dos crimes aconteceram perto de distribuidoras. O dado comparativo não leva em conta, por exemplo, quantos crimes ocorrem próximo a farmácias, pit dogs ou qualquer outro estabelecimento comercial que esteja igualmente próximo a um disque cerveja. Por outro lado, estabelecimentos comerciais que prestam o mesmo serviço na venda de consumo de bebidas
como bares e restaurantes, não seriam atingidos pela suspensão das atividades. Então, projeto debatido na Câmara, né? Vamos ver aí como é que os parlamentares vão ver esse projeto. Agora, o fato é real, né? A lei já está em vigor em Goiânia, está em vigor na Aparecida, e, né, o assunto deve ter alguma pertinência, né, para estar sendo debatido e discutido na Câmara. Tá certo? Ainda no portal Anápolis Diário, Márcio Corrêa anuncia a prorrogação do Fica em Dia, programa de recuperação fiscal. O prefeito ainda não anunciou a nova data, mas deverá haver uma dilatação do prazo de 30 dias. Então, o prefeito de Anápolis anuncia que o programa de recuperação fiscal, o REFIS, Fica em Dia, será prorrogado. O anúncio foi feito pelo próprio prefeito em suas redes sociais na noite de segunda-feira. Conforme informou, a solução foi tomada a pedido de cidadãos que procuraram nas redes sociais solicitando a dilatação do prazo. Corrêa não anunciou qual será o novo prazo. A informação é que estará no decreto a ser divulgado hoje, mas deve haver um novo período de 30 dias. Né? Então, o chamado REFIS, né, é um programa da Prefeitura Municipal que dá oportunidade para os devedores de impostos municipais fazerem a quitação com alguns benefícios, né, como a redução de juros, multas e ainda o parcelamento. Né? Então, o REFIS deve ser prorrogado, né, venceu ontem, possivelmente hoje o decreto deve ser publicado, né, fazendo aí a alteração do prazo para o pagamento dos impostos atrasados. Vamos ver temas mais. No Jornal Contexto, né, um destaque do Jornal Contexto, um destaque bom, né, é que nesta sexta-feira, dia 19, o laboratório Teuto, referência nacional na fabricação de medicamentos, realiza mais um mutirão de empregos em Anápolis. O evento ocorrerá no auditório do Senai Roberto Manzi, das 9 às 16 horas, e busca preencher vagas para auxiliar e operador de produção 1 e 2. As oportunidades são destinadas para o segundo e terceiro turnos, bem como regime 16 por 36 horas. Né? Além disso, todas as posições da iniciativa são exclusivas para pessoas com deficiência, com início imediato. Então, essas vagas para pessoas com deficiência, né? Requisitos de como participar. Os candidatos precisam ter ensino médio completo, conhecimento de máquinas e equipamentos, experiência na indústria farmacêutica, além de domínio das boas práticas de fabricação. Os interessados devem comparecer ao endereço, a rua Engenheiro Roberto Manzi, 239, no bairro de Jundiaí. Né? Então, vagas para pessoas com deficiência. Acho que as exigências aqui são muitas, né? Tem que ter experiência, tem que ter trabalhado não sei se vai ser, se esses critérios aqui ajudam muito, né? Tá certo? Mas são vagas de emprego, né? É uma boa notícia, então o Laboratório Teuto fazendo essa publicação, né? Sexta-feira no Senai ali, em frente à antiga prefeitura, né? As inscrições para esse projeto de processo de emprego. Né? Deixa ver o que temos mais. Polícia Civil desarticula grupo que aplicava golpe do boleto falso em Goiás. Um destaque também aqui do portal Contexto. A Polícia Civil de Goiás deflagrou na manhã desta quarta-feira a terceira fase da Operação Boleto Fantasma, que apura fraudes milionárias cometidas contra o sistema lotérico. O grupo investigado teria causado prejuízo de aproximadamente R$500 mil com o chamado golpe do boleto falso. A ação, coordenada pelo Grupo Especial de Investigações Criminais de Anápolis, cumpre 24 mandados de busca e apreensão domiciliar, 15 de prisão temporária e 154 medidas judiciais diversas. As ordens foram expedidas para as cidades de Goiânia, Trindade e Goianira, além de Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Como funcionava o golpe? De acordo com as investigações, os criminosos criavam boletos bancários falsos que eram utilizados em pagamentos simulados nas lotéricas. Com isso, o sistema registrava créditos inexistentes, permitindo a movimentação financeira
e fraudulenta. A polícia civil aponta que o esquema prejudicou tanto casas lotéricas quanto instituições bancárias. O prejuízo estimado chega a R$500 milhão, né? Então, golpe aí do boleto falso. Você imagina, né? O cidadão já está precisando pagar a conta de água e de energia, os seus boletos obrigatórios, né? E muitas vezes acaba recebendo boletos falsos. Então precisa ter muito cuidado, né? Até para pagar as contas de energia, de água, tem que verificar se o boleto é verdadeiro, né? Porque tem gente falsificando boleto aí e mandando, colocando nas caixas de correio, o cidadão vai lá, pega, paga e continua inadimplente, né? Além de outros tipos de boletos que vêm pela internet, que vêm por e-mail, né? Fora os golpes no WhatsApp, né? Ou seja, tem golpe o tempo todo cuidado é pouco, né? O tal do número de São Paulo, né? Aqueles números sem que a gente eu não atendo mais nenhum, né? Aliás, eu só atendo o número de quem eu conheço. Mas é um negócio sério, porque muita gente está perdendo dinheiro, né? Por causa dos golpes. É golpe de todo tipo, né? Bom, o portal 6 destaca a meteorologia prevê tempestade para mais de 60 cidades em Goiás, né? Falamos lá no primeiro bloco sobre essa questão. A explicação é que a frente fria irá perder intensidade de forma gradativa. Municípios podem ter rajadas de vento, raios e eventualmente granizo, né? Então, um cenário de intenso calorão poderá ser substituído por tempestades em mais de 60 cidades de Goiás nesta quarta-feira, 17, né? Pelo menos é que indica a previsão do Centro de Informações Climáticas, né? Meteorológicas, tá certo? Então, o portal 6 destacando aí essa questão da previsão de chuvas, né? Tá precisando chover, né? Tá precisando. Bom, deixa eu ver o que mais. Santiago se posiciona após moradores relatarem falta de água em diversos bairros. Denunciantes relatam que a falta de água perdura ao menos desde o começo da semana. Então, é um assunto que está na pauta do dia em Anápolis, né? Santiago se pronunciou oficialmente nesta terça-feira após diversos moradores denunciarem falta de água persistente ao longo dos últimos dias. Tem bairros de Anápolis que tem 5 dias sem água, né? Dentre os bairros afetados, destaque ficou para Jardim Alexandrina, Bom Sucesso, Maracanã, setor alto da Bela Vista e Vila Fabril. Moradores relataram que a falta d'água perdura ao menos desde o começo do final de semana passado, né? No comunicado oficial, a concessionária informou que nesta segunda-feira, dia 15, equipes realizaram interligação de reservatório elevado de concreto armado Jaiara, a estação de tratamento de água do sistema Piantão. Ou seja, detalhe seguinte, uma nova caixa, né? Reservatório de águas da Jaiara precisou ser ligado ao sistema Piancó. Para isso, tem que cortar a água da cidade inteira, né? Para fazer a ligação lá da Jaiara. Então, a previsão é que ficaria sem água um dia, mas tem lugares aí com 5 dias que não tem água. Então, se você tem água em casa, né, economiza, porque pode faltar. Embora o Saneago já tenha anunciado que já foi religado o sistema, né, só que demora para encher, né, os reservatórios. Então, a reclamação geral na cidade, há 5 dias, né, o pessoal com dificuldade, com falta d'água. Imagina, né, você com crianças pequenas, com roupa para lavar, né, vasilha para lavar, e não tem água, tá certo? Então, reclamações aí na cidade. Outro tema do portal 6 diz o seguinte: revolução do transporte coletivo de Goiânia também deveria inspirar Anápolis. Diferentemente das duas cidades, na Manchester Goiana, os moradores que andam de ônibus o fazem por falta de opção, né? Enquanto Goiânia vive uma verdadeira revolução no seu transporte coletivo, com investimentos que chegam a R$500 milhão, frota renovada com ônibus elétricos, terminais modernos na tarifa congelada há 6 anos, em 4,30, a realidade de Anápolis segue um caminho oposto e preocupante.
modernização vista na capital, que inclui tecnologias como BRT, né, e o reconhecimento facial, serve como um espelho que poderia ser feito, mas expõe o abismo na qualidade de serviço oferecido aos anapolinos. Então, para vocês fazendo aqui a comparação de transporte coletivo de Goiânia, né, que tem lá milhões de investimento, inclusive o governo federal investiu milhões lá no BRT, né? BRT é um sistema de transporte especial, né? Especialmente ali na Via Anhanguera e tal. Aqui em Anápolis as reclamações são muitas, né? Ônibus velhos, sujos, não cumprem os horários e a tarifa, né, a ameaça aí para 8,20, né? Uma tarifa altíssima. A briga aí entre o poder público, né, que disse que não ia autorizar o aumento, depois teve uma decisão judicial para aumentar, depois teve outra para não aumentar, e está o imbróglio, né, aí na cidade. O contrato com a Urban, que é a empresa que está serviço, está no final, chegando ao final, né? Qual é a saída? A saída é uma nova licitação, né? A saída é fazer uma licitação nova e mudar, né, ou ter pelo menos a oportunidade de mudança da empresa. Agora é preciso mudança na empresa, mas também é preciso projetos e recursos para melhorar o sistema da cidade. Certo? É isso, né? Esses são os nossos destaques de hoje, nosso programa. Amanhã nós estaremos de volta ao vivo às 8 da manhã, né? Estamos acertando aqui as nossas tendências, mas hoje, né, programa ao vivo no Facebook, estamos gravando também para o nosso canal no YouTube, daqui a pouquinho, mais tarde a gente coloca no YouTube, você pode acessar as notícias do dia aqui na Mais FM. Amanhã, às 8 da manhã, estaremos de volta, trazendo para você as informações do dia, né? Também entrevistas especiais, convidados especiais, nos próximos dias estaremos aí agilizando, estamos só acertando a parte técnica aqui, né, para podermos trazer os nossos convidados. Tem muito convidado aí na expectativa, né? Gente esperando para estar participando do programa. É isso, a cidade inteira aqui na Mais FM, queremos colocar a nossa bancada aqui à disposição da comunidade, né? Para as associações, para os presidentes das associações de moradores, para os vereadores, para os secretários, né? Para toda a população, para trazer para você as informações pertinentes a cada dia, certo? Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, aqui na Mais FM 87.9, tá bom? Na sequência você tem o Bom Dia Alegria, né, com a Letícia Silva, com muita música, muita informação para você, ouvinte da Mais FM. Um abraço e até o próximo programa.